Olá, hoje nós iremos ter nosso terceiro tema de neonatologia. Para falar um pouco do nosso terceiro tema de neonatologia, nós vamos falar um pouco da anamnese, né? Que nada mais é que o exame físico do RN e sua identificação também. Nós iniciamos, né, na realidade, né, quem vai fazer essa anamnese vai ser o médico. Mas juntamente com o médico, vocês vão estar com eles, né, sempre auxiliando esse exame físico, para que tudo que ele precise você possa fornecer. O primeiro exame físico do recém-nascido tem como objetivo para detectar toda ou qualquer malformação congênita, isolada ou múltipla, que seja uma só ou seja muitas, de caráter leve, moderado ou grave. Essas presenças desses sinais de infecção, de distúrbios metabólicos, os efeitos causados sobre o RN de analgésicos e anestésicos, né, que a mãe ela utiliza durante o trabalho do parto. Avaliar também a capacidade de adaptação do RN na vida extrauterina. A gente sabe que lá dentro do útero ele está lá numa temperatura de 37 graus, ele sai para o meio ambiente molhado e com uma temperatura bem menor e nós precisamos secá-lo e colocar em calor radiante para que ele não sinta o quê? Frio. Esse exame físico deve ser realizado com a criança sempre despida, mas em condições técnicas satisfatórias, né? A observação geral é avaliar a postura, a atividade espontânea dela, o tono muscular, se ela não está flácida, o tipo de respiração dela, como nós vimos já uma respiração de gasping na última aula, o estado de hidratação e de consciência dessa criança. Essas características são muito variáveis, tá? Próprias para cada tipo de RN, quanto a termo, prematuro, né? Ou termo, mas ele é a termo, mas ele é pequeno, né? Para a idade gestacional dele também. Primeiramente, nós vamos avaliar a coloração da pele. O recém-nascido tá com cor, né? Branca, tem coloração meio arroseada. E quando ele tem, geralmente, né? Quando ele é de cor preta, da raça negra, né? Ele tende a ser mais avermelhado. E os genitais também ele é mais escuro. A palidez desse RN vai sugerir normalmente a existência de uma anemia, ou pode ser também quando os vasos sanguíneos dele periférico, né, esteja mais em evidência. O aparecimento dessa palidez apenas de um lado do corpo, que é, né, e do outro uma vermelhidão, do lado oposto dessa palidez, sugere que é uma alteração vasomotora, que é conhecido como pele de arlequim, que vocês podem estar vendo na foto aqui, né? Aqui ele está pálido e aqui ele está avermelhado, então isso daí pode sugerir uma pele de arlequim. A cianose ou coloração da pele azulada, ela pode ser generalizada, que pode ser um indício de problemas cardíacos, ou localizada, né? Principalmente o que? Nas extremidades dela, que a gente chama de agrocianose, que pode ser originada normalmente de perda de temperatura que essa criança está tendo. Só aquecê-la que ela vai voltar ao normal.
Já quando for problemas cardiorrespiratórios, ela não volta ao normal, aquela cianose. A icterícia, que é a cor amarelada da pele e das mucosas, pode ser considerada anormal e deve ser esclarecida, de acordo com os seguintes fatores. Se ela começar antes das 24 horas ou depois de 7 dias, Pode ser aí, pode ser a incompatibilidade do RH, que é o fator Rhesus do sangue, Quando os tipos sanguíneos mãe e feto são diferentes, Por exemplo, mãe RH positivo, RN RH negativo. A duração tá maior que uma semana em um recém-nascido no tempo certo, que é a termo, é de 2 semanas e no recém-nascido a termo e de 2 semanas também no prematuro. Nós temos também o eritema tóxico. São pequenas lesões eritematopapulosas observadas nos primeiros dias de vida, mas isso com o tempo elas vão regredirem também, tá? Que dá na pele do bebê. Temos também o milho sebáceo, que consiste em pequenos pontos brancos amarelados localizados principalmente nas asas do nariz, como vocês podem ver na foto também. Isso também desaparece. O hemangioma capilar é mais frequente, tá? Na região frontal, que é, ou na região occipital e pálpebra superior. E pode desaparecer também com alguns meses, ele não vai perpetuar. Temos também o edema, que é uma intensidade e localização que desaparece normalmente de 24 a 48 horas. Pode ser moderado, mole, localizado em face, ao nível dos olhos e do dorso das mãos e dos membros inferiores. Sempre a criança ela nasce com certo edema, por isso que quando às vezes você pesa um RN, ele tem um peso depois quando você vai pesar. Depois de um dia ele tem uma perda de peso, não é que ele emagreceu, ele perdeu todo aquele líquido, que ele estava retendo. Então diminui esse edema, também se torna um caso normal. Pode ser encontrado também no polo, tá? Principalmente cefálico, quando localizado também em face, aspecto de cianose localizada, chamada máscara cianótica. Ele tem aqui, bem a face, uma coloração bem cianótica, que também vai desaparecer espontaneamente. Presenças de bolhas, tá? Em localizações de regiões palmoplantares ou generalizadas, também pode ser no corpo. Aí já deve ser investigada por que essas bolhas estão aparecendo. Pode ser alguma doença sexualmente transmissível que a mãe não tratou durante a gestação e essa criança apareceu com essas bolhas. Isso deve ser investigado. O cefalohematoma é um hematoma no subperiósteo, que se distingue de uma bossa, tá? Pelo seu rebordo periférico, como vocês estão vendo aqui. Ele é palpável e pelo fato de não ultrapassar a sutura, a regressão é espontânea, quer dizer, ele é antes do osso, ele não vai para o encéfalo, tá? Pode ser por uma calcificação em algumas semanas, pode ser bilateral e bem volumoso também. As complicações mais frequentes, desse cefalohematoma
É 1,5 nos partos, tá? Desse hematoma do subperióstico. Ele tem os rebordos aqui, ó, em volta dele são bem palpáveis. Não ultrapassa as suturas, né? Que são as suturas cranianas. Não é uma massa tumoral. E o surgimento geralmente é nas primeiras horas e regride em 2 a 3 semanas também. Como nós vimos na última aula, nós costumamos ver o perímetro cefálico. Através do perímetro cefálico, ele pode ser identificado várias doenças, como uma microcefalia, né? Ou uma hidrocefalia. Ele vai ser verificado através de uma fita métrica, aquelas fitas métricas de costureira, tá? Ela não pode ser elástica, ela vai passar pela protuberância aqui da occipital da cabeça da criança e a região mais proeminente aqui da região frontal. E a presença, tá? Pode ser a macro ou a microcefalia. Aqui nós temos uma tabela que eu coloquei, que cada idade ao nascer, tá? Nós vamos ter uma medida em centímetros, tanto em meninas como em meninos. Então, o médico se baseia por essas medidas. Tendo essas alterações, pode ser indício de uma macro ou microcefalia também. Fontanelas, né? Ou, né, que o povo fala moleira. As fontanelas, tá, tem uma dimensão variável. Ela pode ser anterior, que é aqui, né? Pode ser anterior ou chamada de bregmática, em forma sempre de um losango. Vocês estão vendo que a fórmula dela é um losango. Geralmente ela mede mais ou menos 2 centímetros. Nesses 2 sentidos variam-se normal de 1 a 5 centímetros, com fechamento, essa bregmática, de 9 a 15 meses, né? E a posterior, né? Que é que é essa daqui, né? Que é a lambidoide, que também é ela parece triangular, geralmente é o tamanho de uma polpa digital, tá? E com fechamento até 2 meses. Então, essa fontanela aqui, que é a fontanela bregmática, ela fecha muito mais cedo do que essa daqui. Por isso que muitas pessoas às vezes não percebe essa fontanela, percebe mais essa, por quê? Porque essa só vai fechar com 2 meses. As fontanelas, elas fazem que os ossos dos crânios, tá? Se movimentem, permitindo que o bebê passe de maneira mais fácil pelo canal do parto. O que acontece? Como elas são afastadas, na hora do parto, ela tá assim afastada. Na hora do parto, elas vai se juntando, porque como ela tem esse poder de movimentação, até elas ficarem juntinhas para poder passar pelo canal do parto. Suturas. Após o parto, geralmente, o afastamento das suturas pode ser diminuído, que essas suturas, né? Suturas, né? Metópicas, coronal, dos ossos parietais, das fontanelas, né? Que a gente tem aqui a sutura lambidoide. Suturas são todas essas divisões ósseas que a gente tem aqui. Então, ela pode estar diminuída devido ao calvagamento dos ossos do crânio, sem significado patológico, e deve ser diferenciado da cranioestenose. O que é cranioestenose? Essas suturas, né, quando tem o canal do parto, elas se fecham.
mas depois elas voltam ao normal e se abrem. Mas se essas suturas aqui, elas nascem já consolidadas, já fechadas, já feitas as soldaduras dela muito precoce, tá? Cranianas, pode provocar deformações no crânio. Aí normalmente tem que fazer uma cirurgia para abrir essas suturas, porque senão o encéfalo ele não tem o tamanho adequado, ele não tem o espaço adequado para crescer e começa a comprimir, né, o encéfalo. As alterações ósseas do crânio, que são a TABs, que é a zona da tábua óssea, são depreciáveis. Consiste também na diminuição comparada de uma bola de ping-pong encontrada em um recém-nascido, tá? Normais. A sua persistência pode ser até 3 meses, que pode ser alguma alteração óssea, né? Nós temos nos olhos também, que pode aparecer, ou sobrancelhas, cílios, movimentos palpebrais com edema, como nós vimos aqui, né? Da comissura da pálpebra, transversal também pode ser oblíqua, ou o afastamento também das pálpebras e do epicântero. O epicântero, né? É essa parte aqui, ó. Então, ela pode ser mais afastada, né? De um local ao outro. E hemorragias conjuntivas também são comuns, mas logo vai ser reabsorvidas, tá? Pelo próprio organismo. Já as secreções purulentas devem ser investigadas. Pode ser uma infecção gonocócica também, né? Devido a algum problema que a mãe teve de infecção. Pesquisar sempre a microftalmia. Microftalmia é o quê? Né? A pálpebra, né, do olho aqui, né, ele fica mais pequeno, ele fica menor, né, do que o outro. Você vê um olho normal e um olho menorzinho. Geralmente, né, a córnea, o diâmetro da córnea é menor do que 9 milímetros. Devemos pesquisar glaucoma, já com a microftalmia, e a macroftalmia, né, seria o diâmetro maior do que 11 centímetros, que nós temos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela é bem maior, então ainda tem mais do que 11 centímetros. Deve-se pesquisar catarata congênita e se apresentar um reflexo esbranquiçado na pupila, do tamanho da pupila, pode ter uma midríase, miose ou uma igualdade, que é a isocoria ou anisocoria, que é a reação à luz que nós vamos ver na foto. Aqui nós temos aqui as partes do olho normal, né? Que é a íris, a córnea, pupila, né? Nós temos a retina, a mácula também. Nós temos o nervo óptico, né? Que esse nervo ele é afetado muito no glaucoma, e o vítreo, que passa a luz para transferir para a retina, para a criança ver. Aqui nós estamos vendo aqui, né, as alterações oculares, né? A meiose, tá vendo a meiose? A pupila é bem menorzinha, né? Aí nós temos a midríase, olha como a pupila já fica bem grande, já não aparece tanto mais a parte da coloração do olho. Anisocoria, tá? Ela vai ter uma parte o quê? Com o olho menor, a pupila menor e a outra maior. Você vê que a pupila é bem menor. E a isocoria, quando falo isocoria, são normais, olhos normais.
Nós temos também a presença de estrabismo. Não tem uma significação muito grande nessa idade, tá? Que é o nixtagmo, lateral e frequente. Por quê? Os nixtagmo, às vezes a criança ela olha, mas não tem esse estrabismo não tem uma significativa. Mas conforme for nascendo, você vai tendo que observar por quê? Porque realmente ela pode estar desenvolvendo aí um estrabismo, né, anormal. Nós temos o rotatório, o vertical e o horizontal. Mas isso em RNs é praticamente normal. Depois que eles crescem, aí precisa ficar atento. Nas orelhas, tá? Observar o tamanho, forma, a simetria dela, como ela é implantada, se ela é mais baixa ou mais alta, que pode estar o quê? Tendo indício de uma doença, né? Tipo uma síndrome de Down, papilomas pré-auriculares também, uma anomalia desse pavilhão auditivo lá dentro, que a criança pode ser surda, pode estar associado também a malformação, anormalidades cromossômicas também, como eu falei da síndrome de Down. A acuidade auditiva pode ser pesquisada através de ruídos próximo ao ouvido. Se observar qualquer reflexo cócleo-palpebral, né, que quando você faz algum ruído aqui na região do ouvido, ele vai ter o reflexo palpebral, que é piscar os olhos, quer dizer que ela ouve, né, que ela não tem surdez. No nariz, a forma de permeabilidade das guanas é mediante a oclusão da boca, quando fecha-se a boca, ou se não cada narina separadamente, e também até por uma passagem de sonda nas narinas. E pode sair também o que é uma secreção serossanguinolenta que é devido ao parto cesárea, mas aspirando também, tudo bem. Quanto à boca, observar o palato duro, né? Que nós temos o palato, né? Logo aqui em cima da boca, que é o palato duro. Então, junto às gengivas, tá? Pequenas formações esbranquiçadas ou peroláceas de Epstein são lesões erosivas avermelhadas, chamadas de popularmente aftas de Bedney, e presença de dentes também. Pode existir dentes também na criança quando nasce, sim. Só que esses dentes são removíveis, por quê? Porque eles podem cair, ela engolir e broncoaspirar. Não é um dente com raiz, né? É mais um dente com formação sem raiz aí. Observar também a conformação do palato e a presença de fenda palatina das fissuras, que a gente está vendo aqui uma fissura, uma criança com fissura labial, tá? E também que é o lábio liporíneo, que a gente chama. E o desvio também, tá? De comissuras labiais, que pode estar associado à paralisia facial ou traumatismo de parto. Geralmente isso daqui vai ter que ser realizada cirurgias para correção. E também visualização da úvula, né, que fica logo aqui, e avaliar o tratamento da língua e o freio da língua também. Aqui vocês estão vendo uma fenda palatina lá, né, no céu da boca. Ela tem uma fenda que pode ter comunicação, né, com o nariz e tudo mais. Fica muito mais complicado para alimentar essa criança. Vai precisar de cirurgias e vai precisar de fonoaudiologia. Pescoço.
A parte, tá, mediana do pescoço pode detectar um bócio, ou até fístula, cisto também, ou um hematoma, tá? Externo-cleidomastoide. Palpar ambas as clavículas sempre para descartar a presença de fratura, principalmente na hora do parto, e explorar sempre a motilidade desse tônus. No tórax desse recém-nascido, ele é cilíndrico, tá? E o ângulo costal é de 90 graus. Uma assimetria, quer dizer, um maior, um menor, né? Que ele tem que ser simétrico, mas se ele tiver uma assimetria, pode também sugestionar uma má formação de coração e pulmão. E até da coluna ou do arcabouço aqui, tá? Costal. Deve-se observar também, tá? O engurgitamento das mamas, que é aqui nesse engurgitamento devido ao muito hormônio materno, pode ter presença, né, de uma secreção leitosa, né? Pode ser tanto no menino quanto na menina. Mas isso também vai desaparecendo porque o hormônio vai diminuindo da mãe. E pode ser também a presença de glândulas, tá? Supranumerárias também. Pulmões, a respiração é totalmente abdominal, ela não é torácica, tá? E assim, a respiração abdominal, quando predominante torácica, é como se tivesse uma retração, uma dificuldade respiratória. O bebê, ele quando respira, você vê a barriguinha dele mexer, então é uma reação abdominal, é normal. A frequência respiratória de um RN é de 40 a 60 movimentos por minuto, tá? Por quê? Porque ele respira-se mais rápido. Os movimentos serão contados durante 2 minutos, tá? E dividido no total por 2. Estretores pode aparecer. Estretores é um barulho que você, ao escuta pulmonar, parece aquela folha seca amassada, tá? E logo após o nascimento, normalmente são transitórios e desaparecem nas primeiras horas de vida. Se persistir, vai ser obrigatório a investigar alguma patologia pulmonar também, bem como a diminuição dessa simetria do músculo também vai precisar ser investigado. Cardiovascular, a frequência cardíaca de um bebê é de 120 a 160 batimentos por minuto. E tem, tá, a sua intensidade máxima ao longo do rebordo esquerdo, né, do externo. E essa presença de sopros do recém-nascido, quando você ouve sopros, né, porque assim, os nossos batimentos é tum, tá. Só que quando tem entre esses dois barulhos, né, você ouve como se fosse o escape de sangue, que é comum nos primeiros dias, pode desaparecer com alguns dias. Mas se esse sopro persistir por semanas, é provável que tenha uma má formação congênita em alguma válvula cardíaca, né? Se for digna de nota, vai precisar passar por uma cirurgia. Se não, com o tempo ela vai fechar normalmente. Nós temos a palpação dos pulsos femorais e radiais, que é obrigatório. O abdômen, a gente vai inspecionar ele devido à presença de líquidos, ou as vísceras aumentada, ou obstrução ou perfuração intestinal. O abdômen, ele é bem escavado, ele é bem entrado para dentro, né? Associado geralmente a uma respiração severa, como a gente viu lá na respiração de Gasping anteriormente, tá?
sugerem um diagnóstico de uma hérnia diafragmática, pode ser. Identificar o cordão umbilical se tem duas artérias e uma veia. E se tiver a presença da oncocélia é um defeito na parede abdominal, que é a parte da musculatura dessa parede abdominal, né? Ela não é bem formada. Então, a inserção desse cordão umbilical com essa hérnia de órgãos abdominais, o defeito é caracterizado pela essa ausência desses músculos, dessas faces, e a pele é sempre coberta com uma membrana que não tenha vascularização nenhuma. Seja um saco mais herniado, como a hérnia, formada por uma camada interna do peritônio e uma externa, que é uma membrana amniótica. E entre essas duas existe uma fina camada que chama-se de geleia de Walton. E a migração das alças intestinais, ela pode, como ela não tem aquele músculo para segurar, ela pode seguir, né? No cordão umbilical, que ocorre normalmente entre, né, a 8ª e 12ª semana. Então, semanalmente, nessas semanas de gestação, a falha no retorno dessas alças intestinais para a cavidade abdominal vai resultar de uma onfalocele, a presença de secreções bastante fétidas, tá? Que a onfalocele também pode dar uma onfalite, que é uma infecção no cordão umbilical e que dá um edema, uma hiperemia, e a parede abdominal que vai indicar essa onfalite, que vai ficar com bastante secreção esse ponto. Visualizar sempre o orifício anal. Em caso de dúvida de permeabilidade, usar o que é uma sonda pequena para ver se é perfurado ou se nasceu sem perfuração também. Fígado, ele é palpável, normalmente até 2 centímetros, tá? Do rebordo costal. Uma ponta de baço pode ser palpável também, bem pequena nas primeiras semanas. E na presença desse aumento dessas duas vísceras, a causa deverá ser investigada, porque pode ter alguma anormalidade, alguma doença associada. Os rins podem ser palpáveis, principalmente o esquerdo, para detectar também alguma presença de massas abdominais. A genitália masculina, ela tem uma bolsa escrotal que permite verificar a presença e a ausência dos testículos, que pode também encontrar nos canais inguinais. Em vez de ele estar no local, ele pode ir para a região inguinal. Vai denominar esses testículos na região inguinal chamado de criptorquia, e a ausência também de testículo na bolsa escrotal ou canal inguinal também pode acontecer. Pode acontecer também hidrocele, que é frequentemente, tá? E menos que seja comunicante, vai reabsorver esse líquido dessa hidrocele com o tempo. Hidrocele é o líquido, né, no testículo, mas com o tempo pode estar se reabsorvendo. Fimose, ela é fisiológica ao nascimento e deve-se observar sempre a localização do meato urinário, né, do canal urinário. Que essa fimose ela pode ser classificada como hipospádia, né, se esse meatro, né, tiver ventral, ou epispádia se ela tiver mais dorsal. Quer dizer, esse meato ele está mais para frente, né, do pênis, ou está mais para trás do pênis. A feminina, os pequenos lábios e os clítoris estão bem proeminentes.
Pode aparecer nos primeiros dias uma secreção mais esbranquiçada, mais ou menos pode estar abundante, e às vezes até com saída de secreção hemorrágica, né? Mas isso também pode ser o quê? Causas hormonais da mãe, mas depois desaparece. Deve também pesquisar se o ímen não tem nenhuma perfuração, ele tem que estar imperfurado, esse ímen. Aderência de pequenos lábios também, né? Se esses pequenos lábios, eles devem estar separados, não pode estar em fusão. E a fusão também dos grandes lábios, que os grandes lábios junto com hipertrofia clitoriana, né? Que é um aumento demais do clítoris. Pode também, se tiver um aumento desse clítoris muito grande, vai ter que se fazer uma pesquisa de cromatina sexual e cariotipo para ver sobre a sexualidade da criança. Extremidades dos dedos, né? A gente pode ter a polidactilia. Polidactilia é o número dos dedos. Em vez de ser 5 dedos, eles vão ser 6 dedos ou mais, né? Ou a sindactilia, que são os dedos o quê? Unidos, né? O bom estado das articulações, coxo femoral também do fêmur deve ser pesquisado. A abdução dessas coxas, as pernas fletidas por manobra de ortolone. Essas manobras tudo tem um vídeo posterior que vocês vão ver todos esses exames físicos, tá? Sistematicamente. E a pesquisa também o que? De pregas de face, da coxa subglútea, uma moderada abdução, né? Uma adução da parte anterior do pé, também de fácil redução, deve ser diferenciada do pé torto. E a presença de fraturas ou lesão, né? Nervosas, que são as paralisias, sendo avaliada de atividade espontânea ou provocadas pelos membros, mas lá na frente, no final, eu coloquei um exame sistemático para vocês visualizarem tudo isso que eu estou falando. Essa coluna vertebral, ela deve ser examinada especialmente na região sacrolombar, tá? Que percorrendo com os dedos a linha média em busca de uma espinha bífida, que é uma espinha já com alteração. E já a mielomeningocele, né? Essa espinha bífida, ela pode estar o quê? Lá dentro, né? Sem visualização nenhuma. Agora, a mielomeningocele, ela já é exteriorizada. Então, essa mielomeningocele, normalmente a gente vai fazer a compressão, cobrir isso daqui, né, com compressas úmidas, com soro fisiológicos estéreis, e essa criança ela vai para o centro cirúrgico para fazer o que? A reconstituição disso daí. Essa criança vai andar mais tarde? Provavelmente não, porque é uma deformidade, tá? Na coluna vertebral. Aí nós temos o exame neurológico, que compreende a observação da atitude, reatividade, se ele chora, o tônus, o movimento, os reflexos, e deve também pesquisar os reflexos de morosucção, tá? Moro, quando a gente pega na mãozinha da criança, aquela criança ela treme a mãozinha, né? Solta a mãozinha, sucção quando você põe o dedo com uma luva, ela suga. Preensão palmar é quando você põe o seu dedo, ela agarra o seu dedo. Plantar também, quando você passa alguma coisa nos pezinhos, ela encolhe os pés.
do pescoço também, né? Extensão cruzada dos membros inferiores e endireitamento do tronco e marcha automática que se coloca a criança para tentar ver se ela tem uma marcha adequada. Essa é uma identificação aqui do recém-nascido, do pezinho. Nós temos aqui esse vídeo que eu falei é que totalmente vocês vão conseguir visualizar na íntegra, tá? Como é feito o exame dessa criança. E aqui são as atividades para ser respondida no fórum. Agradeço a participação de vocês e até depois. Essa manobra de ortolon, hipospádia e epispádia, essa de ortolone vocês vão encontrar no vídeo também. Tá? Obrigado pela participação.